Fala, meus amigos, beleza? Afinal, você já ouviu falar sobre Jerônimo Savonarola? Já leu algo a respeito? Já ouviu alguém falar sobre ele? Você que assiste meu canal, fica até o final, curte, compartilha e comenta. Bora pro vídeo! Jerônimo Savonarola, esse camarada aqui, ele nasce por volta de 1452 e a data de seu falecimento é 1498. Quando falamos de Jerônimo Savonarola, logo temos que falar da Grande Reforma ou da Reforma Protestante. É comum quando falamos da Reforma Protestante, a imagem que vem na nossa cabeça é a imagem de Lutero, pois Lutero, a imagem dele ficou marcada na Reforma. Só que quando a gente olha, faz uma análise na biografia de Jerônimo Savonarola, principalmente nesse livro aqui, Heróis da Fé, ele vai nos contar algo muito interessante, que Jerônimo Savonarola, ele é conhecido como o precursor da Grande Reforma, ele que dá o pontapé inicial naquele período que ele vive. Então, Jerônimo Savonarola, quando é criança, as coisas que ele mais gosta de fazer é orar. A biografia dele diz que desde quando ele era criança que ele gosta de orar, ele gostava de orar. Então, quando Jerônimo Savonarola ele cresce, a história diz que ele começa a estudar mais as escrituras, a mergulhar mais nas escrituras. E o que influenciava Jerônimo Savonarola era a filosofia de Sócrates, a filosofia de Platão e a literatura e a teologia de São Tomás de Aquino. Então, isso influencia ele bastante. É nesse período que ele fica 7 anos no mosteiro de Bolonha e depois ele volta para Florença. Quando ele chega em Florença, ele vê que a cidade está toda deturpada, depravada, e isso entristece muito. Então ele começa a emplacar os seus sermões sobre o julgamento de Deus, e a biografia diz que quando ele começa a emplacar os seus sermões, a cidade toda se converte, começa a se converter a Deus. E diz a história que as crianças saíam em procissão e de repente pegavam aquelas máscaras carnavalescas naquele período e começava a queimar. Fizeram uma pilha de livros de máscara de carnaval e etc., de aproximadamente 7 metros de altura, e começaram a atacar fogo. É nesse período que a cidade começa a voltar para Deus. Diz a história que eles não mais ouvia as músicas que profanava o evangelho, não mais liam mais coisas que deturpavam o evangelho. Então a cidade toda volta para Cristo, volta para Deus. Então é nesse período que, contudo, Jerônimo Savonarola foi ameaçado, foi excomungado e foi condenado à morte em uma fogueira. E no final da vida, Jerônimo Savonarola, ele termina dizendo exatamente o seguinte, quando ele está sendo queimado: o Senhor sofreu tanto por mim. Esse foi o final da vida desse grande homem.